Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje é sobre como vocês podem acessar e fazer o download de dados vetoriais da plataforma OpenStreetMap, do projeto OpenStreetMap. Para quem não conhece, é um projeto global de mapeamento colaborativo, onde usuários do mundo inteiro podem mapear feições como hidrografias, ruas, edificações, e isso você pode acessar gratuitamente. Então, a gente vai ensinar 3 formas de acessar esses dados. As 2 primeiras são através do QGIS, com 2 plugins que você pode instalar diretamente na biblioteca de complementos. E a terceira forma é através do navegador. Então, para quem não tem o QGIS, para quem quer usar outro software ou que não tem familiaridade com o QGIS, pode acessar e baixar diretamente do navegador. Então, aqui no QGIS, você vai primeiramente em complementos ou plugins, caso esteja em inglês, gerenciar e instalar complementos. E aqui na busca você coloca uma palavra-chave ou o nome do complemento. O primeiro que a gente vai utilizar é o plugin Quick OSM. Aqui. Só clicar nele e instalar. Aqui embaixo. O plugin já foi instalado. Você fecha essa janela. Quando esse plugin é instalado, o Quick OSM, ele cria os seus ícones aqui em cima, na barra de ferramentas. Você pode acessar clicando nesse primeiro ícone aqui, ou também aqui na aba vetor e indo até em Quick OSM. Funciona da mesma forma. Essa é a janela de busca do plugin. Então, o OpenStreetMap ele atribui etiquetas, tags às suas feições. E essas tags elas são representadas por uma chave e um valor. A chave seria o tópico principal, o campo principal dessas feições, das camadas. E o valor seria um atributo mais específico, um valor mais específico, um campo secundário dessas camadas. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar por estradas de alguma região, de alguma área de interesse, eu venho até aqui em chave e seleciono highway, são estradas, rodovias. E aqui em valor, eu posso refinar um pouco mais minha busca, colocando, por exemplo, para buscar somente as estradas primárias, secundárias, terciárias. Aqui, por exemplo, tem ciclovia, faixas de pedestre. Então, eu posso refinar minha busca aqui no campo valor. Eu costumo deixar esse campo em branco, porque isso depende muito do nível de detalhe em que foi feito o mapeamento dessa área, da sua área de interesse. Algumas têm um nível de detalhe maior, outras menor. Então eu costumo deixar em branco e depois, quando as feições são carregadas no meu mapa, eu faço a filtragem ali, do que eu quero, do que eu não quero. Então, aqui eu seleciono a camada que eu quero, na chave, e aqui, nesse terceiro campo, é a área de busca. Aqui eu posso, na primeira opção, digitar numa cidade, um endereço. Eu geralmente faço a busca pelo Canvas Extent, que é a área da tela, ou seja, se eu deixar marcado isso aqui, o plugin vai retornar com todas as estradas para essa área que está na minha tela. Eu posso também buscar pelo Layer Extent, ou seja, por uma camada. Eu defino uma camada aqui de interesse e o plugin vai retornar com as estradas, nesse caso, para toda essa área. Eu vou aproximar um mapa para alguma área de interesse e depois fazer a busca. Vou até aqui pode ser.
Vou voltar ao plugin. Highway. E aqui eu coloco Canvas Extension. Então ele vai buscar todas as feições para essa área aqui de interesse. Todas as feições que estão marcadas como Highway na chave. Aqui embaixo, só clico em executar consulta. E pronto, aqui no programa já foram carregadas todas as feições que estão marcadas na sua chave como Highway. Ele retornou duas camadas, uma de pontos e uma camada de linha. A camada de pontos, quando se trata de estradas, são geralmente marcadores de quilometragem, sinais de trânsito, radares de velocidade, por aí vai. Se você vir aqui na tabela de atributo, você vê que... Deixa eu abrir aqui. Por exemplo, milestone são marcadores de quilometragem. Aqui, por exemplo, é o quilômetro 384 da SC 108. E por aí vai. Quilômetro 384, 385. Aqui são faixas de pedestre, King Crossing. E são várias outras possibilidades aqui. Aqui tem sinais de trânsito, dentre outros. Como eu não estou interessado na camada de pontos, eu posso remover ela. Vindo aqui em remover camada ou com o botão direito, remover camada. Ok? Eu vou trocar um pouco a simbologia da camada de estradas para ficar melhor a visualização. Pronto. Então, essa é a camada de estradas. Aqui, ó, se eu abrir a tabela de atributo, aqui no campo Highway, que seria a chave, eu tenho vários tipos de subclassificações, que são os valores desse campo. Então, eu tenho estradas não classificadas, terciárias, secundárias, residenciais e outros valores que foram mapeados para essa área de interesse. Aqui no campo nome, eu tenho o nome de algumas das estradas e por aí vai. Aqui tem, por exemplo, superfície, se é não pavimentada, unpaved, asfalto, e esse é o plugin QuickOSM. Então, ele cria uma camada temporária, você vê através desse símbolozinho aqui na camada, apenas camada temporária. Se você quiser salvar, você vem com o botão direito na camada e tornar permanente ou exportar e salvar feições como. Você pode dividir os dois caminhos. Então eu vou em tornar permanente. Aqui o formato eu deixo em shapefile. O nome do arquivo, eu vou aqui buscar a pasta de saída. Eu vou dar o nome a ele, tá? Como estradas. Tá, salvar. Ok. Então a sua camada já foi salva. Ela não está mais como temporária. E aqui no plugin QuickOSM são várias as outras opções que você pode buscar. Se você deixar em branco, por exemplo, campo de chave e valor, e executar a consulta, o plugin vai retornar todas as camadas presentes na área. Então ele vai retornar com camadas de estradas, limites municipais, rios, edificações. E aqui também são várias outras opções para você fazer a sua busca. Aqui tem, por exemplo, building, que são edificações, amenity, que são uma camada de pontos com informações como hospitais, escolas,
supermercados, universidades e várias outras. Então você faz a busca com o que você quiser aqui. Então esse é o plugin QuickOSM, que seria a primeira opção para fazer download aqui no QGIS de camadas do OpenStreetMap. E agora o segundo plugin que eu vou apresentar para vocês é o plugin chamado OSM Downloader. Então você vem aqui em complementos também, da mesma forma. Complementos, gerenciar e instalar complementos. Você coloca o nome do plugin ou uma palavra-chave. OSM, aqui, OSM Downloader. Instalar complemento. Pronto, o plugin já foi instalado. Fechar aqui. Quando esse plugin é instalado, ele cria apenas um ícone aqui na barra de ferramentas. Aqui, ó. Vou desabilitar essa camada. Então você vai no ícone plugin e desenha um retângulo ao redor da sua área de interesse. Então é só clicar no mapa, ponto inicial, e arrastar até o ponto final do retângulo. Aqui, por exemplo. Em Save File, você vai definir uma pasta de saída e o nome do arquivo. Vou colocar como CM2. Segundo plugin que eu vou utilizar. Ok. Aqui em cima você vê o progresso do download. Quanto maior for a área de interesse que você desenhar, maior vai ser o tamanho do arquivo de download. Então aqui o download foi concluído, só clique em OK. E agora para abrir essa camada, eu tenho duas opções. Ou eu abro diretamente no QGIS, vindo aqui em adicionar camada vetorial, aqui no canto esquerdo, ou aqui em camada, adicionar camada vetorial. Essa é a primeira opção. Então eu vou até a pasta, seleciono o arquivo .osm que eu acabei de baixar. Ok. Clicar. E aqui o programa, ele me pede quais são as feições que eu quero adicionar, quais são as camadas que eu quero adicionar. Se eu quero camada de pontos, linhas, multilinhas, polígonos. Como eu quero as estradas, eu posso selecionar somente as linhas, mas eu vou colocar todas só para vocês verem como que é. Então, seleciono todas, dou um OK. Ele já adicionou aqui as camadas no projeto. Vou fechar. Você vê aqui que ele adicionou camadas de polígonos. Então, na camada de polígonos eu tenho, por exemplo, deixa eu habilitar aqui. Eu tenho, por exemplo, limite municipal, limite de áreas urbanas, limites de áreas florestais com vegetação, e por aí vai. Edificações também. Como eu quero buscar somente as estradas, eu vou remover essa camada aqui de polígonos. Essa aqui também eu vou remover, que são imagens. Pontos também eu vou remover. A mesma coisa de anteriormente, aqui nos pontos, eu tenho alguns marcados como estradas, mas são marcadores de quilometragem, faixas de pedestre, entre outros. Então, eu vou remover. Aqui em Multiline Strings eu posso remover também, ficando somente com as linhas. Aqui no programa, nesse plugin, ele faz a busca de todas as feições presentes na área. Você não faz a seleção, como por exemplo no QuickOSM, selecionando somente estradas, rios ou outras feições. Então, para isso, você tem que vir até a tabela de atributos, em propriedades, na tabela de atributos, aqui,
E aqui, ó, nesse plugin, algumas vezes ele retorna com esse erro, que as tags, com nome de ruas, tipo de feição, vêm todas no mesmo campo, aqui em Other Tags, que são outras etiquetas. Então, para contornar isso, você vai ter que adicionar essa camada que você baixou através da segunda opção. Eu tinha adicionado através do próprio QGIS aqui em adicionar camada vetorial. Agora eu vou adicionar através do plugin QuickOSM. Aqui tem a opção Arquivo OSM. Eu vou buscar ele na minha camada, na minha pasta. Abrir. Aqui eu seleciono se eu quero pontos, linhas, multilíneas, multipolígonos. Eu vou colocar todos. Eu vou remover os polígonos, os pontos e essa aqui é multilinha. Também vou remover. Deixei somente as linhas. Agora você vem na tabela de atributo e vê que todas as tags, todos os valores dos campos estão separados. Às vezes acontece de você adicionar por aqui, pelo próprio QGIS, e não ter erro nenhum. Mas se acontecer esse erro de a tabela de atributos estar toda unida, toda em apenas um campo, você pode adicionar através do plugin QuickOSM, seu arquivo com as camadas do OpenCityMap. Então, eu vou apagar a primeira camada que eu adicionei e vou trabalhar somente com a camada que eu adicionei através do QuickOSM. Então, só recapitulando, eu baixei a camada através do OSM Downloader, mas eu abri ela no QGIS através do QuickOSM. Então tá, eu vou selecionar somente agora as feições de estradas. Aqui no arquivo vetorial, ele traz todas as camadas vetoriais para essa área de interesse. Seja estrada, seja rio, seja linha de transmissão de energia, por exemplo. Então eu venho até aqui, tabela de atributo, e eu vejo, por exemplo, Waterway. Deixa eu botar aqui. Algumas feições são caracterizadas como rios, canais. Você vê aqui, ó, por exemplo, alguns rios em amarelo, que eu acabei de selecionar, e algumas linhas de transmissão também. Então você vai ter que filtrar isso através dos atributos dessa camada. Se eu vir aqui, por exemplo, em Highway, todas as feições que são estradas vão ter algum valor nesse campo aqui de Highway. Então, esses aqui, por exemplo, que não tem nenhum valor atribuído no campo Highway, eles não são estradas. São, por exemplo, aqui, linhas de transmissão, nesse caso, aqui, linhas de transmissão de energia elétrica. E aqui em cima, alguns rios e córregos. Aqui, marcados como river. Então, para você fazer a seleção, você tem dois jeitos. Ou você seleciona todos os rios e linhas de transmissão e deleta ele dessa camada, ou você seleciona todas as estradas e exporta ela para um arquivo novo. Então, eu vou primeiro fazer uma mudança na simbologia, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu vou em categorizado e aqui em
Highway. Vou classificar. Então, eu vou unir todas essas classes aqui em uma só, selecionando todas e mesclar categorias. Vou colocar uma linha vermelha, por exemplo. Então agora todas as ruas, todas as estradas estão em vermelho. E todos os outros valores, que são rios, linhas de transmissão, nesse caso, eu vou colocar em... Deixa eu ver aqui. Vou deixar em verde. Ok. Então você vê. E aqui alguns rios, algumas linhas de transmissão estão em verde e as estradas em vermelho. Vou aproximar aqui. Por exemplo, esse aqui é um rio. Opa. Esse aqui é um rio Guarapari. Então está em verde. Aqui uma linha de transmissão da Coopera em verde também. Agora eu vou selecionar todas as linhas vermelhas, que são as estradas, e exportar para outra camada. Eu posso fazer isso de duas formas. Ou vindo aqui na tabela de atributo e selecionando manualmente. Isso não é o mais prático, mas pode ser feito também. Só seleciono com a tecla Shift e vou selecionando. Essa é uma forma. Você vê que todas as feições que estavam em verde agora estão amarelo, porque foram selecionadas aqui na tabela de atributos. Mas se você tiver uma base de dados muito grande, se você baixou esses dados em uma área maior, isso não fica muito prático de ser feito. Então, eu vou desmarcar aqui e vou fazer a seleção por expressão. Então, você vem até aqui em cima, selecionar feições pela expressão. Eu vou aqui em campo e valores e aqui em highway eu dou 2 cliques. Então, onde highway for diferente de nulo, onde não tiver nenhum valor, ele vai fazer a seleção. Então, eu vou em highway e eu vou mostrar um operador aqui para vocês. Esse aqui. Dou 2 cliques. Então, onde for diferente de nulo, ou seja, no espaço em branco, ele vai fazer a seleção. Só clico aqui em selecionar feições. Para você ver que todas as feições que são diferentes de nulo, ou de um espaço em branco, ele fez a seleção. Se eu vir aqui até a tabela de atributos, você vê que onde está marcado como river ou linha de transmissão, aqui, ele não selecionou somente as estradas que estão preenchidas aqui no campo highway. Então, certo. Com as estradas selecionadas, eu vou até a camada, clico com o botão direito e vou em exportar. Depois em salvar feições selecionadas como. Aqui o formato eu posso deixar em shapefile e o nome do arquivo. Eu vou até a pasta, colocar estradas 2. Depois eu vou em salvar. Aqui o sistema de coordenadas eu vou deixar o mesmo, não vou focar nisso agora. Dou um OK. E pronto. Vou remover todas as seleções que eu fiz. E aqui a camada de estradas que eu selecionei foi exportada para um novo shape. Uma nova camada. Deixa eu alterar a simbologia dela aqui. Laranja. Vou ligar de baixo. Você vê que a camada de estrada,
as feições de estradas que estavam naquele arquivo anterior foram exportadas para o novo arquivo. Então, essa é a forma de se trabalhar com esses dois plugins. O primeiro, você faz a seleção por atributos diretamente no plugin. E o segundo, você faz o download de todas as feições e depois faz a filtragem com algumas expressões aqui ou direto na tabela de atributos. Isso vai do seu interesse, da sua preferência pessoal. Eu, pessoalmente, prefiro fazer o download com o QuickUSM, onde eu já faço o download das versões que eu quero, especificamente. Então é isso. No QGIS são essas duas formas de se acessar os dados do OpenStreetMap. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o download diretamente no navegador, para você utilizar em outros programas, se você quiser. Então você vai até o seu navegador e abre o site do OpenStreetMap. Ele é bem fácil de ser encontrado, é só você colocar no Google OpenStreetMap que você acha. Mas de qualquer forma, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link de acesso. Então aqui no site você vai até a esfera de interesse. Depois clique em exportar, aqui em cima. Quando você clica aqui em exportar, a área a ser exportada é toda a extensão da tela. Então toda essa área aqui será exportada. Você pode ajustar isso afastando ou aproximando o zoom do mapa. Ou também através dessa opção aqui, selecionar outra área manualmente. Aí você aumenta ou diminui a área de interesse, ou aqui você pode movê-la. Depois de escolhida, você vem em exportar. E pronto. Toda essa área aqui foi baixada em um arquivo só, com todas as camadas presentes nela. Então, rios, estradas, áreas de mineração, aeroporto que tem aqui, área florestal, tudo isso foi baixado em um único arquivo. E é sempre muito bom lembrar que antes de vocês fazerem qualquer tipo de uso desses dados, vocês leiam os direitos autorais e de licença do OpenStreetMap, aqui em cima. Para vocês aprenderem como, por exemplo, fazer a atribuição desses dados ao OpenStreetMap e aos seus colaboradores. Então no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários. Até a próxima. Tchau.